Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho a mensagem da parte de Deus, tá, para você, da série Jesus. Só que antes, né, eu vou orar. Entendeu? Se você quiser orar o Pai Nosso junto comigo, você pode orar, mas se não quiser, também não precisa, tá? Porque a palavra do Senhor fala que não é nada nem por força nem por violência, tá? Você sentir no coração de orar o Pai Nosso, você ora, senão tá? Só esperar para entrar na mensagem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Que teu o poder, teu reino e tua é a glória, para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né? Nesse dia se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 1, tá? Que diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, essa mensagem aqui, né? Todo mundo já sabe que foi depois que Jesus foi batizado, né, nas águas pelo Espírito Santo, né? Que a Bíblia fala que pousou, né, uma pomba branca, que é um sinal do Espírito Santo, que pousou nele, né? Entrou nele. E ele foi induzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Ou Satanás. E todo mundo já sabe, né, as coisas que Jesus foi tentado, mas aqui é Jesus demonstrando, né? Porque ele é exemplo para nós, né? O que nós íamos passar. Que depois que a gente, né, serve a Cristo, começa a ir para a igreja, é batizado, né, nas águas, no Espírito Santo, aí começa a aparecer as coisas para dificultar, porque muita gente que acha que a pessoa agora é cristão, foi batizado nas águas, é, batizado no Espírito Santo, agora não tem mais problema, né? É tudo paz, é amor. E não, nessa hora aí que o diabo começa a tentar, né, nas pessoas. Aí começa a aparecer as coisas para querer o quê? Tirar a gente do caminho de Deus, fazer a gente pecar. Começa o diabo ele fazer de tudo pra gente sair da graça. Começa a aparecer as dificuldades, as coisas. Porque Jesus, né, era o filho de Deus. Ele era Deus, veio em forma de homem. Então ele teve as coisas de homem, igual nós sentimos também. A Bíblia fala, né, porque a palavra do Senhor, né, ela diz que Jesus, ele em tudo ele foi atentado. Então não foi só as coisas que está aqui, mas ele foi em tudo. E a palavra do Senhor diz, né, que o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, vai ter momento difícil, né? Que o justo ele passa por mais dificuldade do que o ímpio. Por quê? O diabo ele quer aquele que está no mundo, né? Porque a palavra fala, muitas são as aflições do justo, mas Deus não livra de coisas piores. Porque o mundo já é do maligno. Então o maligno ele já é pecaminoso. Então o inimigo ele quer levar o máximo de pessoas com ele, porque o diabo ele não quer ficar sozinho lá, porque ele sabe que o inferno foi feito só para ele e seus demônios. Mas ele quer levar as pessoas com ele. E aqueles que já tá lá cego lá no mundo, ele já não precisa ficar atentando, fazendo as coisas tão forte igual ele faz para nós que somos cristãos, porque já está ali, já está envolvido, né? Já está cego, já está já sendo escravo dele, já está fazendo o que ele manda, mas ele não. Ele quer tirar o cristão. Ele não quer ninguém ser salvo, né? O inimigo ele começa a tentar a gente para a gente poder ir pro mundo, entendeu? Ficar no mundo, fazendo as coisas do mundo aí, as coisas dele. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, ele fica furioso quando a gente louva ao Senhor, porque ele vê que aquela pessoa ali, ela é de Deus. Foi igual Jesus Cristo aqui no deserto. O diabo ele tentou, porque ele vai na fraqueza, né, das pessoas, para ver se a pessoa cai, né? Ver se a pessoa consegue, porque muita gente, a carne é fraca, não.
Se você tiver totalmente Espírito Santo, você não cai, você não peca. Se você orar, você lê a palavra de Deus, você louvar, você não cai. Se você não der brecha, né, o diabo ele não entra. Entendeu? E igual foi com Jó. Deus, né, fez um teste com ele. Né? Porque o diabo ele pensa o quê? Que a pessoa está servindo a Deus, que muita gente é assim. Mas aquele verdadeiro cristão não serve pelas coisas que tem, mas serve porque ele é. Né? Ele está servindo a Deus pelo que ele é. Não é pelo que ele faz, que isso é natural, porque ele dá, né? Porque a palavra do Senhor fala em Mateus 6,33, o quê? Buscar o reino de Deus sobre todas as coisas e o mais será acrescentado a vocês, que Deus vai dar naturalmente. E o diabo, né, ele pensa, porque muita gente é assim, né, só vai na hora que precisa, só porque tem as coisas, né, aí ele falou, pediu, né, permissão a Deus que para tocar, né, não em alguém, mas nas coisas de um servo de Deus, tem que ter a permissão de Deus, porque senão o diabo ele não toca. Se Deus não deixar, ele não toca, porque até o diabo obedece, né, a Deus. Vai ver que toda a autoridade, todo o poder, só quem tem é Deus. Então ele pensou o que? O diabo, ele está adorando porque ele tem aquilo, tem isso, tem tudo isso de bom. Aí é fácil adorar. Agora eu quero ver quando ele perder as coisas. Aí Deus foi e deixou, né, o Satanás tocar na vida na família, né, lá, tirar as coisas de bem maior, de valor que ele tinha materialmente, para ver se ele ia negar a Deus, ia desistir de ser um servo de Deus, mas ele não. O diabo ele viu que ali era um homem de Deus, a palavra do Senhor fala, né, lá em 1 Jó, havia um homem na terra temente a Deus, né, que era o quê? Era o Jó, temente a Deus. Então ele fazia todo o sacrifício de manhã, orava com a família dele, né? Fazia tudo o que um servo de Deus tem que fazer, o que nós temos que fazer. Mas o diabo não, ele pensou que ele só estava servindo a Deus porque tinha tudo de bom. E ele foi e acabou, né, quebrando a cara, né, fazendo vergonha. Aí depois ele foi, depois que o diabo ele fez o que fez, né? Depois Deus dá em dobro. Deu em dobro, né? Glória a Deus, que foi fiel a Deus em nenhum momento, igual as pessoas aí, né, que tá morrendo nos países aí porque tá pregando a palavra de Deus, né, evangelizando, missionários, pastores, né? Mas é o que? Eles, igual Paulo falou, né, que viver é Cristo e o morrer é ganho. Tá ganhando, tá com Cristo do mesmo jeito. Entendeu? Nem a morte nos separa. O que separará o homem de Deus? Não tem nada. Então, foi assim com Elias, né? Foi igual aconteceu com Jesus. Elias estava com medo, lá na caverna, lá, com medo de morrer. Ali era o meio de um deserto. E deserto para cristão é passageiro, né? A gente está na prova para ser aprovado. Entendeu? Para Deus abençoar. Aquela pessoa que é do mundo, né, tá passando por uma prova, né, um deserto, uma dificuldade, é porque procurou. Tá fazendo as coisas de errado e acontece naturalmente. Como a pessoa fazendo as coisas certas tem a benção naturalmente, né, Deus abençoa, tá no caminho correto, fazendo as coisas corretas, certo, é mesmo aquelas pessoas que estão no mundo, fazendo as coisas de errado. Tá procurando o errado, procurando as coisas de errado, aí vai ter problema, vai ter dificuldade. Aí muita gente fica, por que eu tô passando por isso? Aí depois cai em si, pensa, eu fiz aquilo. Pô, não era pra me ter falado, não era pra me ter feito. Aí acaba passando por uma dificuldade sem necessidade. Se estivesse fazendo as coisas de Deus, ouvido a Deus. Mas não, dá ouvido ao inimigo, a Satanás, aí acaba fazendo as coisas que o diabo ele quer. Que ele quer acabar com a pessoa, né? A palavra do Senhor, ela diz que o diabo, né? Mateus 10, que o diabo ele vem ser para quê? Para roubar, matar e destruir com a pessoa. Entendeu? Ele não é bonzinho, não. Nem igual o nosso Deus que é bom, não. Às vezes é fogo consumidor, coisa, mas se o pai não cobrar, não ficar firme, não é pai, né? Mas o diabo ele não, ele quer fazer linhada, ele quer acabar com a pessoa, quer o mal da pessoa, quer que a pessoa ficar ruim, ficar passando por dificuldade, sofrendo. E sofrer, o cristão ele sofre pelo evangelho.
mas não porque a palavra do próprio do Senhor, né? Jesus falou, se o mundo te odia, porque odiaram os profetas passados, porque me odeia, por causa do quê? Da palavra. Se eles começarem a gostar, a apoiar, é porque tem algo de errado. Muitos iam odiar, entendeu? Mas por causa da palavra de Deus, que muito não gosta, né, de ouvir a verdade, não ouvir a cruz, né, que dói, que mexe. Ninguém gosta de ser confrontado, mas a palavra de Deus é assim, tem confronto. Se não tiver confronto, não é a palavra de Deus. E vale a pena, né, servir até o final a Deus. Entendeu? E assim foi com Elias, lá na caverna. Deus abençoou ele, botou os anjos para alimentar ele. Depois falou: sai que esse lugar aí não é para você. Eu tenho coisas maiores, coisas melhores para você. E ele foi. E foi assim com Jesus. O diabo ele foi no ponto fraco, né? Ele pensou que Jesus ia cair, igual muitas pessoas aí caem. Entendeu? A palavra do Senhor fala que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que guiou ele, né? Porque o diabo ele leva a pessoa no deserto, né? Mas aqui não, foi o Espírito Santo que guiou para ser tentado pelo diabo, para fazer o teste, mostrar pra gente o que o diabo ele faz. Que Jesus estava com fome, né? Ele já estava 40 dias, 40 noites no deserto, né? Ele estava com fome, estava com fraqueza, igual nós humanos sentimos, né? Aí o diabo ele foi achando que ia cair, entendeu? Que como ele estava com fome, né? Aí fala, se você é o filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães para ele poder comer. E Jesus foi na palavra, porque o cristão tem que saber na palavra, porque expulsa o Satanás, né, das pessoas é como? Na palavra. Sai em nome de Jesus. É o que? Na palavra. O diabo ele não bate com a palavra, ele sabe até a palavra, mas ele torce. Entendeu? A palavra verdadeira só quem sabe mesmo quem é Jesus, quem tem é Deus. O diabo ele sabe, né? Sabe de cor, tudinho, mas ele não vai falar a verdade. Se ele é o pai da mentira, ele vai falar a verdade? Ele vai falar mentira. Entendeu? Enganar a pessoa para a pessoa cair, para a pessoa pecar. Mas aquele que é de Deus sabe a verdade, não cai. Fala na palavra de Deus, igual Jesus. Jesus foi e respondeu ele na palavra de Deus. Igual nós, como estamos cheios do Espírito Santo, estamos com Deus, temos que, né, expulsar, né, o demônio. A gente tem que tá sempre firme com Deus, porque o diabo ele não tenta, ele vê, naquele dali, ó, tá com o grandão da Galileia, aquele dali tá com o Espírito Santo ali dentro dele, eu não posso tocar, tem um homem de branco ali, e ele vai embora, dá de ré. Então alguém fala, dá de ré, Satanás, que ele não consegue bater de frente. Essa foi a primeira coisa, né? A segunda coisa foi ele querer dar, né? Se você me adorar, né? Eu te dou toda essa cidade aí. Eu te dou tudo que você quiser. Mas Jesus falou assim, ó, entendeu? Que só disse, tu és filho de Deus, lança debaixo daqui, está escrito os anjos, para ele cair, entendeu? Porque a pessoa faz a prova, né? Quer provar. Mas Jesus fala que adorar só a um Deus, que para não atentar a Deus, entendeu? Muita gente aí que gosta de atentar a Deus, mas aquele que sabe a palavra, que sabe que não pode atentar a Deus. Entendeu? E ele vai tentando até a pessoa cair, né? Vai falando. Não vou ficar falando porque todo mundo já sabe dessa história, a passagem que Jesus ia tentar no deserto. Mas aí o final depois vem falando assim, e o diabo deixou ele, e os anjos serviram. Como foi com Elias, os anjos serviu ele, deu alimento a ele. É assim que acontece com a gente. Depois que a gente passa na prova, para ser aprovado, Deus abençoa. Aí aquele que está com fome, Deus dá de comer. Aquele que está com sede, Deus dá de beber. Deus sempre dá as coisas em dobro, porque Deus nos dá as coisas, tudo a dupla honra, deixa na dupla honra. Entendeu? E é assim, a palavra do Senhor fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Se você continuar batendo, falando com a palavra, com o diabo, falando com ele vai ver que uma hora ele vai ficar perdido. Aí ele vai e mete o pé. Só que a palavra de Deus fala que nós não podemos dar brecha, tem que fechar a brecha.
Entendeu? Fugir da aparência do mal. As coisas que não é de Deus, a gente tem que ficar longe. Continuar fazendo as coisas de Deus, firme com Deus, fazendo as coisas certas, porque aí o diabo ele mete, ele não vai. Mas se você der a brecha, aí o diabo ele vai entrar de novo, que a palavra fala que ele saiu por um tempo. Mas se a casa estiver desarrumada, ele volta de novo. Então tem que sempre manter a casa arrumada, a casa em ordem, direitinha, a casa limpa, tudo em cada lugar. Para ele não ir. Não vê aquele lá que estava endemoniado em Gadareno? Jesus expulsou aquele demônio que estava no endemoniado. E eles foram aonde? Porque ele viu que não podia voltar no Gadareno. Aquele endemoniado. Eles caíram no porco. E depois os porcos, que ele gosta de coisa suja, coisa porca. Aí ele entrou nos porcos e depois caiu lá, se matou lá. Aí ele vai procurando, porque o diabo ele está na terra. Quando Deus perguntou para o diabo de onde ele vem, de onde ele vai, ele falou que ele não sabe de onde ele vai e ele está aqui, rodeando a terra. Mas o bom é que nós temos um anjo da guarda aqui, cada um com um, nos protegendo dessas coisas malignas, essas coisas ruins aí. Porque o anjo está ao derredor, acampando, né? Nos acampando, nos protegendo de todo o mal. Por isso a gente somos zeloso por Deus. Deus ele zela pela gente, ele está cuidando pra gente. Entendeu? Se as pessoas estão passando por dificuldade, coisas piores aí, a gente tá passando por dificuldade, mas passa. O sofrimento passa, o momento ruim passa, o deserto passa. Foi assim que Jesus Cristo, ele passou. Foi aprovado. Mostrou que era o verdadeiro Filho de Deus. E é assim que nós temos que mostrar. Através da palavra. Entendeu? Através da vivência com Deus, fazendo as coisas certas. Tá? Que tantos homens aqui na Bíblia, né? Ficaram assim firmes com Deus. Entendeu? E nada de pior aconteceu. Davi, né? Ele pecou, Deus a perdoou. Né? Ele passou por tanta dificuldade, mas Deus estava com ele. E é assim, Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Tá? Essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, falando do deserto, né? Como nós passamos, mas sobrevivemos ao deserto. Passamos tantas coisas difíceis, aí veio pandemia e tudo. Mas estamos aqui por quê? Porque Deus está conosco. E vai estar sempre, né? Porque Ele não morreu, Ele está vivo, né? Entre nós. Tá? E o Espírito Santo está dentro da gente. Então eu espero que você tenha gostado, tá? Dessa mensagem, tá? Desse ensinamento, essa instrução. Continue firme com Deus. Tá? Que você vai ter vitória. Em nome de Jesus, né? E domingo que vem, se Deus permitir, vamos falar da página branca, então não sei se você conhece, né, da virada do Velho para o Novo Testamento. Vamos dar uma explicada que fala muito em escola bíblica, né, estudo de teologia. Aí, se o Senhor nos permitir, eu espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima, né, com o Endo, Palavras Certas, Lacerda.